Seja bem-vinda, bem-vindo a quem nos escuta ou nos assiste. Eu sou Margarida Dias e este é o podcast e videocast Prof. Histórias, uma produção do grupo de pesquisa Espaços, Poder e Práticas Sociais do Departamento de História Campus Natal, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse é um espaço para refletir sobre o campo do ensino de história a partir das práticas e reflexões docentes de egressos do mestrado profissional em ensino de história. Em nosso quinto episódio, teremos a participação do professor Itamar Freitas como entrevistador de nossa bancada. O objetivo de nossos encontros é que haja um diálogo sobre um tema emergente do chão da escola para os bancos da universidade, gerando saberes e soluções diferentes. Esperamos que você, docente, esteja conosco e compartilhe essa nossa proposta de ciência, saber e esperança. Uma das possibilidades de produzir história local é olhar o mundo e ler o tempo a partir do nosso lugar de vivência e atuação. A ideia não é restringir a escritura aos limites jurídico-políticos do Estado ou do município. Ouça, assista e compartilhe esse episódio se você quiser tornar a vivência da sua comunidade em um meio para o ensino de história cada vez mais significativo. Olá a todos, eu sou Itamar Freitas, professor da Universidade Federal do Sergipe, e hoje nós teremos uma conversa com dois professores da educação básica. Cícera Tamara Fernandes, da Rede Pública de Natal, e Lickbarks de Castro Almeida, da Rede Pública de Fortaleza. O tema do episódio de hoje é História Local e Ensino de História. Cícera Tamara Graciano vai contribuir com esse nosso episódio com um trabalho que ela fez para o mestrado profissional, intitulado Pesquisa e Ensino de História Escolar, o contexto urbano da Escola Terezinha Paulino, em Natal, Rio Grande do Norte. Do mesmo modo, Lickbarks Castro Almeida vai contribuir com a dissertação intitulada A Periferia Urbana como Lugar da Educação Patrimonial, o ensino de história na Grande Bom Jardim. Antecipadamente, eu já agradeço a presença de todos vocês e informo que outros dados sobre os autores, sobre as dissertações, vocês poderão encontrar na descrição desse episódio ou na página do nosso projeto, que também está na descrição. Então, vamos às questões. Meus colegas, qual foi a produção didática de cada um de vocês? Há quanto tempo vocês estão em sala de aula? E para que tipo de escola vocês pensaram as suas produções didáticas? Olá a todos e a todas. Primeiramente, eu também gostaria de agradecer o convite, dizer que é uma honra participar desse podcast, videocast. Sempre que contarem comigo, podem me chamar e espero poder contribuir para que os professores tenham ideias para suas aulas. Bom, eu sou professora na Rede Municipal de Ensino de Natal há 11 anos. Eu ensino no Ensino Fundamental 2, anos finais, pegando as turmas de 6º aos 9º anos. Nem todo ano, todas as turmas. A minha dimensão propositiva, que a gente chama de produto, foi voltada para essas turmas que eu lecionava no ano de 2017 e 2018, na minha mesma escola, Escola Terezinha Paulino. Escola Municipal, professora Terezinha Paulino de Lima, mas Terezinha Paulino, para diminuir um pouco, fica melhor para a gente chamar. Então, eu produzi um material didático, essa dimensão propositiva ou produto, que eu intitulei de caderno de atividades, um caderno de campo, para que os alunos pudessem observar o entorno da escola, da sua comunidade, e fazerem os estudos de história daquele momento, tendo esse material como recurso para essa questão. Foi um material que poderia ser usado de maneira virtual ou impressa mesmo, algo utilizando as tecnologias mais comuns que a gente tem acesso.
Word, PowerPoint, nada muito extravagante. Nesse caderno, os estudantes estudaram a história, né, a partir da ideia de história local, partindo da sua realidade, dos seus problemas cotidianos, daquilo que eles enfrentavam no seu dia a dia. Observando o entorno da escola, produzindo desenhos, textos, entrevistando pessoas, criando narrativas, enfim, uma série de um roteiro analítico sobre que lugar era aquele e como estudar a história a partir dali. Olá, então, boa tarde a todo mundo. Eu também quero agradecer pela oportunidade de ser convidado, né, para falar um pouco sobre a minha dissertação, sobre a pesquisa, né, resultado do mestrado profissional em ensino de História pela UFRN. E sou professor, assim como a Tamara, eu também... Que legal que a gente meio que combinou isso, né, sem querer, mas combinou, que eu também sou professor há 11 anos, né, eu estou em sala de aula há 11 anos, desde 2011, eu leciono, sou professor de História, né, e todos esses 11 anos dentro da educação pública, né. Então, já fui professor da prefeitura, mas atualmente eu sou professor da rede pública do estado do Ceará. E o meu produto, né, a minha produção didática, a produção didática da minha dissertação, ela é muito voltada para essa realidade, né? Ela é voltada para o ensino médio, né? Uma produção didática voltada para o ensino médio da rede estadual aqui do Ceará, né? Então, dou aula para turmas de primeiro, segundo e terceiro ano, e eu elaborei como um produto, né? Um produto das reflexões e das práticas, né? Da minha pesquisa, um guia didático de educação patrimonial dentro do território do Grande Bom Jardim, né? O Grande Bom Jardim é um território aqui da periferia urbana de Fortaleza, né? Ele junta 5 bairros, certo? E o produto ele foi um resultado mesmo da minha prática, né? Nesse bairro. Eu sou morador do Grande Bom Jardim e a escola onde eu ensinei no período em que eu fiz a minha dissertação era uma escola localizada dentro desse território, né? A Escola Estadual Santo Amaro, né? Então, o meu produto ele foi mesmo o quê? Foi um roteiro didático, né? Fazendo todo um passo a passo, né? Nesse roteiro didático, nesse guia didático, eu elaborei todo o passo a passo de como foi o início do trabalho, né? Como é que, juntamente com os estudantes, a gente elaborou um roteiro, né? Uma escolha dos lugares, né? Dos patrimônios culturais que a gente ia estudar no bairro, né? Como é que foi feita essa escolha, como é que foi feita a análise desses lugares, né? A pesquisa que os alunos desenvolveram juntamente comigo sobre a história dessas referências culturais locais, de que formas a gente organizou as visitações, né, como aconteceram, e os resultados, né? Esse roteiro didático ele também apresenta os resultados desse trabalho, tá? E de que forma esses estudantes eles elaboraram discursos, né, e exposições acerca de todo o projeto de educação patrimonial que a gente realizou na escola, né? Então, ele é pensado dessa forma e, apesar de ter sido um guia didático sobre uma experiência específica, né, que foram as aulas de educação patrimonial dentro do Grande Bom Jardim, mas ele é um roteiro que a toda hora ele vai dando indicações para professores de outras escolas, de outros bairros, inclusive de outras cidades ou estados, adaptarem, né, fazerem adaptações que correspondam à realidade dos seus locais, né? Então, toda hora indicando por onde ir, de forma a introduzir esse assunto dos patrimônios culturais locais com os estudantes. Então, é um guia didático que vai por esse caminho, né? De apontar caminhos. Meus colegas, eu queria insistir nas inquietações de vocês, o ato de tomar a decisão para fazer um produto e não outro. Eu li os 2 trabalhos e eles têm muitas semelhanças no público-alvo, termos de
das opções políticas, inclusive, de vocês. A semelhança também da insistência da história local, na história do bairro. E nos dois trabalhos, eu localizei uma expressão, algo como tornar o ensino de história mais significativo a partir das experiências dos alunos com com o entorno da escola, com o lugar onde eles habitam. Aí eu queria insistir um pouco mais no problema, na inquietação. Será que eles também foram inquietações semelhantes? Então, que problemas objetivamente vocês levantaram e como vocês chegaram à convicção de que esse era realmente um problema de pesquisa que merecia uma pesquisa mais aprofundada na forma de uma dissertação de mestrado. Então, eu queria insistir na inquietação. Sim. O que é que vocês resolveram investir no trabalho dos alunos com o seu entorno, com o seu lugar de moradia, com suas memórias? Né? Insistir no problema de pesquisa. Eu sou criada no conjunto Parque dos Coqueiros, que é onde se localiza a escola onde eu ensino hoje em dia. Antes mesmo de ensinar lá, eu já vivia as realidades daquela comunidade. É uma comunidade que cresceu a partir de conjuntos habitacionais, que foram planejados lá na década de 80, 90, e depois disso foram crescendo ao redor também outras comunidades sem tanta infraestrutura. Hoje esse conjunto ele faz parte de um bairro maior, que é o bairro Nossa Senhora da Apresentação. É o bairro, um dos bairros maiores de Natal. De acordo com minhas pesquisas, é o que tem mais população e cada vez cresce mais, porque os programas habitacionais da atualidade, eles estão sendo inseridos para essa localidade, ali pertinho. É um bairro que faz fronteira física e fronteira também identitária com outras cidades, principalmente São Gonçalo do Amarante, que é ali bem pertinho. E aí, então, um bairro afastado dos centros do poder, dos centros políticos. E então, nós temos então uma comunidade que reclama de infraestrutura, que reclama de discursos midiáticos preconceituosos, de estereótipos que geram preconceitos, de estigmas, como as falas dos meus alunos, enquanto eu fazia diagnóstico com as turmas, trabalhos, para tentar ver se essa questão da cidade, da periferia, da história local realmente seria importante de ser trabalhado, com falas, por exemplo, de que a professora, na mídia, nos programas de TV, nos programas policiescos de TV, tudo que se fala sobre aqui onde a gente vive é que é um local de muita violência, que aqui todo mundo é bandido. Ou, por exemplo, eu perguntar aos alunos quais são os lugares mais importantes aqui pertinho de você, e eles dizerem, professora, aqui nada presta, aqui não tem nada importante, a gente só vem para cá para dormir. Ou, por exemplo, vocês acham que vocês, enquanto alunos, filhos de trabalhadores pobres, que vivem aqui nesse conjunto habitacional, nessas comunidades que foram crescendo ao redor, vocês acham que vocês têm importância histórica? Vocês sabem que são sujeitos históricos? Vocês sabem se seus pais, seus avós, seus bisavós, que também têm essa mesma origem, têm alguma importância na história? Que lugares vocês conhecem aqui que a gente pode falar sobre história? Então, fazendo esse estudo diagnóstico, tendo essa primeira experiência de vida naquele local, eu fui percebendo que era um local periferizado, um local cujos alunos careciam de uma percepção positivada do lugar onde eles viviam, né? E aí isso foi chegando para mim como uma possibilidade de como uma possibilidade de problema a ser trabalhado historicamente nas minhas salas de aula, tendo em vista que qual é o estudo que esses meninos têm acesso, esses meninos e meninas, o estudo da história, e desde lá do ensino infantil eles têm esse costume, essa cultura histórica. É o costume da história, que a gente chama de história do Brasil, história geral, uma história, como a gente sabe, distante da vida deles na prática, né? Então, por que não partir
de coisas reais, do lugar real de vida deles, para que a gente pudesse problematizar, discutir e encontrar caminhos de fazer um ensino de história, uma aprendizagem em história mais, como é que eu posso dizer, uma aprendizagem em história mais significativa, que tivesse realmente sentido, que eles pudessem imaginar, entender quem são, criticar que lugar é esse, o que é que a gente pode encontrar de história dali, e a partir daí, que escalas de conhecimento a gente poderia fazer, né? Que a gente chama, novamente, de história nacional, de história geral, enfim. Então, a minha problematização foi mais ou menos dessa situação. Então, assim como a Tamara, também sou, como eu falei na primeira pergunta, né? Também sou morador aqui do Grande Bom Jardim, né? E enquanto morador mesmo, eu sempre tive muito contato, né? Com essa militância mesmo por efetivação de direitos aqui no bairro, né? Então, tem familiares envolvidos, né? Nessa luta por direitos, né? E mesmo amigos, né? E enquanto morador do bairro, acabei sempre me inserindo dentro dessa realidade, né? Mas o que de fato foi importante para mim, né? Para eu pensar na questão do bairro, né? Da história local, enquanto uma possibilidade de pesquisa e de trabalho, foi de fato a minha atuação enquanto professor, né? Porque foi enquanto professor de uma escola daqui do território que eu percebi o quanto aquela realidade social ela era uma realidade que muitas vezes de fato baixava a autoestima dos estudantes, né? O território do Grande Bom Jardim ele é um território que não foi planejado, né? Não é uma região planejada dentro da cidade, né? Ele é um bairro bem distante, né? Do centro comercial, do centro político, né? Do centro histórico da cidade de Fortaleza, né? E, então ele sempre foi considerado uma região de periferia mesmo e que foi formado por pessoas, né? Que vieram do interior, fugindo da seca, né? Por pessoas que vieram de regiões mais centrais, fugindo de preços altos, né, de aluguéis altos de casas. Então, é de fato um bairro historicamente formado por uma população socialmente muito vulnerável, né, muito carente, e que ao longo do processo de formação do bairro não recebeu a devida assistência do Estado, né? A gente não teve um histórico de políticas públicas no início da formação do bairro, né? Então, é um bairro que sempre precisou ter muita movimentação política e social dos seus moradores para poder fazer com que direitos básicos, né, como moradia, transporte, fossem de fato efetivados, né? E o território do Bom Jardim ele faz parte do distrito de Fortaleza, né, que é o distrito mais vulnerável socialmente também. Então, isso para os estudantes, enquanto professor, eu percebi o quanto que era algo bem pesado, né, para os alunos da escola Santo Amaro, que é a escola onde eu atuava, né? Então, era muito comum ouvir de estudantes que, justamente, né, que o bairro ele era visto como um bairro perigoso, como um bairro violento, um bairro onde as pessoas elas não tinham perspectiva de futuro, né? Então, isso nas falas dos estudantes sempre foi muito presente, né? Inclusive nos questionários que eu apliquei no início da pesquisa, era muito comum respostas de alguns estudantes no sentido de, olha, professor, eu entendo que é interessante a gente estudar a história do bairro, mas não entendo como isso pode ser um conteúdo de história, né? Então, apareceu, né, não só nas falas, mas nos relatos de muitos estudantes por escrito, nesses questionários, essa coisa de duvidar, né, do quanto aquele território ele podia, de fato, ser estudado na disciplina de história dentro da escola, né? Então, e isso já mostra, né, o quanto esse discurso dos meios midiáticos, ele esse discurso do estigma, né, de colocar o bairro como sendo um bairro perigoso, um bairro violento, ele é algo que inclusive acaba mexendo com a própria identidade, né? Com a própria identificação do estudante com o bairro e com a própria autoestima, né?
E aí, na escola onde eu atuo, esses problemas, eles chegavam muito fortes também, né? A gente tinha muita evasão escolar, porque os alunos, eles tinham dificuldade de sair de casa quando chovia, porque a rua alagava, né? Então, daí, eu pensei em como a disciplina de história podia trabalhar, né? Toda essa dificuldade, né, que esses alunos tinham de entender o seu lugar de vida, né, o seu lugar de vivência, enquanto um lugar repleto de história, né, um lugar que tem memória, que tem seus referenciais culturais. E aí eu entendi que a educação patrimonial ela era uma forma, era um campo de estudo importante nesse sentido, porque aí, a partir da educação patrimonial e dessa perspectiva das aulas de campo, né, e das visitações voltadas para a região, né, e para os patrimônios culturais locais, né, o quanto isso poderia tentar organizar um outro discurso, né, um discurso que fosse contracorrente, né, inclusive um discurso que pudesse problematizar esses estigmas, né, desnaturalizar esses estereótipos sobre o bairro, no sentido de entender, né, o bairro ele tem dificuldades de infraestrutura, né, tem muita dificuldade de garantia de direitos, né, e ele não é um bairro perigoso ou violento porque simplesmente é a realidade do bairro e é natural do bairro que seja assim. Não, mas existe toda uma explicação histórica, né? Existe aí toda uma historicidade desde a formação do bairro até hoje, e sobretudo na relação de negligência, né, e de negação de direitos por parte do próprio Estado, que influencia, né, nesses índices de vulnerabilidade do bairro. Então, o trabalho ele foi muito nesse sentido, né, de inclusive propiciar uma outra relação dos estudantes do ensino médio da Escola Santa Amaro com o Grande Bom Jardim. Eu queria aproveitar o depoimento do Lidbar sobre a resistência de alguns alunos, como é que esse tipo de trabalho poderia ser encarado como ensino de história, então, e fazer a pergunta quando é que vocês dois perceberam que essa escolha, no caso Litzbar, a proposta de educação patrimonial, e no caso de Tamara, o roteiro de observação e de investigação sobre o bairro, né? Quando é que vocês perceberam que essas duas estratégias, esses dois caminhos, seriam o caminho? Aí, nesse período de 2 anos e meio, não sei, varia muito o tempo que vocês passaram cumprindo os requisitos do mestrado. Então, em que momento vocês perceberam, bom, agora sim, esta proposta é a mais adequada para suprir esta demanda? Então, em que momento? Eu lembro que quando eu apresentava para os alunos aquele programa da Google, o Google Mapa, né, o Google Terra, que eu não sei falar a palavra em inglês, aí eu mostrava as casinhas deles, né, mostrava o bairro, a gente via um pouco de cima, aumentava a escala, diminuía a escala, via os lugares que tinham, e às vezes eu dizia, você quer mostrar para a gente onde é a sua casa? Vem aqui, mostra aqui onde é a sua casa. Aí eu me lembro de duas atitudes dos alunos. Uma, a aluna foi mostrar a casa dela e ficava por trás do cemitério. Um cemitério que já fica lá numa outra cidade, mas que a casinha dela fica vizinha e é, como eu disse, uma região fronteiriça, né? E aí os alunos riam e diziam que, como você tem coragem? Se fosse eu, não conseguiria viver aí. Enfim. E aí, outra situação, na mesma aula, inclusive, ficou bem marcado isso na minha memória, o outro aluno foi mostrar a casa dele e os coleguinhas começaram a rir da situação da casa dele, né? Uma casa humilde, enfim, alunos de 13, 14 anos. E aí, esses dois casos me fizeram pensar o seguinte, que tal se eu motivasse esses meninos e meninas a olharem novamente para esse lugar onde eles vivem, né? Tentar ressignificar um pouco esse olhar. Por que esse cemitério está aí?
nesse lugar de fronteiras? Por que não foi para mais longe? Por que sua casa está aí? Né? Também um pouco das questões sociais, enfim. Eu pensei assim, tentar ajudar esses meninos a olharem novamente para esse local poderia ser um pontapé inicial para que eles vissem que a história está presente no seu dia a dia, nos seus arredores, no seu cotidiano, né? Então, a ideia do caderno de campo é justamente nesse sentido, que eles pudessem, com o caderninho na mão, com a ajuda das famílias, visitar esses lugares novamente, fotografar, fazer entrevistas, escrever sobre isso. Enquanto isso, em sala de aula, a gente ia puxando outros assuntos, né? Nesse sentido, buscar essa vivência mais próxima dos alunos, tentando tirar um pouco aquela questão de que a gente tem esse costume em sala de aula de usar livro didático como currículo, então a gente faz a nossa aulinha, nem todos, né? Mas muitos exemplos ainda são assim, o livro didático de capa a capa, a gente vai seguindo ali, pronto, a aula de história está dada. Ou tentar fazer esses alunos perceberem que a história, ela não é vinda só dos grupos políticos, de cima para baixo, ou esse modelo europeizado que a gente costuma ensinar também, né? Que o professor sozinho não detém todo o saber que ele precisa aprender, que ele também pode construir junto, em sala de aula, em grupo, através de suas pesquisas, claro que, né, orientados pelo professor, ele pode também construir o que ele entende por história. E aí pensei também, obviamente, em outras possibilidades mais tecnológicas, mais dispendiosas, mas eu queria algo que eu pudesse controlar, que eles pudessem ter livre uso, porque a minha escola ela tinha na época uma sala de informática, hoje já nem tem mais. Tem uma sala, 2 salas de multimídia que eu discuto com todos os outros professores, não tem mais internet, né? Esses alunos não têm em casa acesso à internet. Então, de maneira com relação à forma, a como fazer, eu pensei de algo que tanto eu tivesse pleno controle para usar, para ensinar, quanto eles, certo? Então, com relação ao conteúdo, como eu expliquei, né? Para que eles pudessem olhar novamente para o lugar onde eles vivem. A gente está ali tentando construir uma proposta de trabalho com a história que não fosse baseado nessa cultura histórica escolar que já vem aí viciada há tanto tempo que a gente tem dificuldade em sair dela. Então, eu acreditei naquele momento que aquele produto, que aquela proposição, né, ela fosse adequada para o que eu estava precisando trabalhar com aqueles meninos e meninas naquele momento. Eu acho que foi muito importante para mim porque assim, quando eu entrei, né, quando eu estava fazendo as disciplinas do mestrado e pensando qual seria o meu objeto de pesquisa, qual seria o meu problema, a história local ela sempre foi muito forte, né? Então essa minha vontade de trabalhar com a história do Grande Monjardim, de alguma forma, né, ela sempre foi muito forte. Mas eu sempre tive dúvidas no meu primeiro ano no mestrado de por qual filtro eu ia, né? E aí foi quando eu fiz a disciplina de ensino de História e Educação Patrimonial, que foi decisiva mesmo, porque aí eu comecei a entrar em contato com algumas leituras, uma disciplina ministrada pelo professor Roberto Ayron, e aí eu comecei a entrar em contato com algumas leituras que traziam essa visão mais ampla de patrimônio, né, desse patrimônio cultural amplo, e que inclusive podia ser também elaborado a partir de uma dimensão mais popular, né, e pelos moradores de um bairro, né, de uma periferia, né, de alguma cidade. Então, essa disciplina ela foi decisiva para me fazer pensar isso, né, que, olha, se eu quero trabalhar a história local com os estudantes, e que eu vejo que é muito significativo para eles, né, entender esse território do Grande Monjardim de uma outra forma, que não seja essa forma estigmatizada, então nada melhor do que eu trabalhar com o próprio lugar, né, e inclusive visitando ali certos espaços, né, certos lugares que são considerados como referências ali pelos moradores e pelos próprios estudantes.
certo? Então, como é que eu consegui, quando foi que eu vi que isso seria relevante, né, que tornaria o ensino de história significativo para eles? Foi justamente quando eu vi que muitos desses estudantes, embora eles tivessem essa dificuldade de conectar ensino de história e a história local do Jardim, eles, respondendo ao questionário, eles elencaram várias práticas, né? Várias tradições, várias festas, vários lugares dentro do bairro que poderiam ser alvos de uma pesquisa. Tanto é que no trabalho eu tive que selecionar alguns, né? De tantos que eles colocaram lá. Então eles vão citar lá ONGs do bairro, eles vão colocar movimentos sociais do bairro, eles vão colocar lá a manifestação pela paz, eles vão colocar igrejas, né, eles vão colocar escolas, vão colocar ali o maracatu do bairro, enfim, eles vão aplicar uma série, né, de referências culturais locais e que a gente teve que selecionar. E aí eu tive que construir com eles justamente essa dimensão de que, olha, isso aqui que vocês estão colocando, né, assim como a gente tem aqui em Fortaleza, sei lá no centro, uma série de patrimônios que são tombados, porque tem uma relevância histórica para a cidade, aqui na periferia da cidade, isso que vocês estão colocando aqui, embora não seja um patrimônio institucionalizado, mas são patrimônios que são significativos para os moradores, né, que tem relação com a história desse bairro, tem relação com a trajetória das pessoas que vivem aqui e vocês mesmos que são estudantes. Né? E aí, a partir daí, a gente foi mexendo com o interesse dos estudantes, né? Porque, por exemplo, eles tinham muito interesse em conhecer um museu, né? E muitos deles não sabiam que existia um museu dentro do bairro, né? Que era o ponto de memória do Bom Jardim. Né? Então, e aí a gente trabalhou justamente, o museu foi um dos espaços que a gente pesquisou e que a gente visitou, né, no nosso itinerário que a gente fez. Né? Então, dessa forma, a gente conseguiu trabalhar com esses conceitos, né, de cidadania, com conceitos como democracia. Então, por exemplo, na visita ao ponto de memória, eles puderam ver lá como que, aqui no bairro, desde a década de 70, a gente tem aí uma série de movimentos sociais dos moradores em associação com alguns movimentos políticos, né, com alguns movimentos, inclusive de dentro de religiões de matriz africana, também da religião católica, que vão se associar com os moradores e, logicamente, vão lutar por direitos aqui no bairro, né? Direitos básicos como saneamento, como serviço de fornecimento de água, enfim, né? Transporte. Então, tudo isso foi uma forma, né, da gente tentar enxergar, juntamente com os estudantes, o quanto que se pode gerar conhecimento histórico dentro da periferia, né? Que não necessariamente você, para trabalhar conceitos históricos como cidadania, como memória, né, identidade, não necessariamente você precisa falar um centro histórico, né? A periferia, ela também tem história, né? Ela também tem os seus referenciais, ela tem que preservar, né? Ela tem o que colocar como objeto de memória. Então, foi bem nesse sentido aí. Então, nós vimos dois pontos de emergência bastante significativos para a percepção de que essa seria a melhor estratégia. No caso de Littbach, começando lá na disciplina para o Suaro. No caso da Tamara, a inquietação dela própria com os estigmas manifestados pelos alunos em relação à moradia e a tentativa de fazer uma releitura daquelas situações. Né? Eu aí, passado esse tempo de experimentação e depois a defesa, eu queria saber de vocês se vocês mudariam alguma coisa nas duas propostas, no roteiro e na proposta de educação patrimonial. Se vocês mudariam alguma finalidade, ou mudariam em termos de habilidades a serem desenvolvidas, ou de conteúdos substantivos, ou sobre
a duração, sobre o número de etapas, ou se não mudariam nada, ou se, até se for o caso, se não replicariam mais esse tipo de atividade. Então, eu queria de vocês uma autoavaliação sobre o trabalho. Bem, com relação àquele momento, se fosse assim, aí, volta no tempo, o que você mexeria lá? Para aquele momento, tanto o embasamento teórico, quanto metodológico, quanto os procedimentos em si que eu fiz, eu acredito que foi de acordo com o que era viável, era possível, era o que eu alcançava, o que os alunos alcançavam, o que eu buscava, enfim. Então, para aquele momento, acredito que talvez eu inserisse algo mais no sentido que Litzbach está falando aí para a gente, no sentido da ação. Para que esses alunos, naquele momento, pudessem procurar também um pouco que lugares existem lá no bairro em que há reivindicação de direitos, por exemplo. Acho que, de maneira geral, não mudaria muita coisa, mas esse ponto específico, provavelmente eu tentasse inserir, visitando, pedindo para que eles visitassem ou pesquisassem sobre esses lugares, né? Há conselho comunitário, há, por exemplo, museus, né? Como o colega fez. Acho que esse pontinho eu inseriria. Hoje em dia, né, quando eu penso em novamente trabalhar essa questão, porque agora a gente teve esses 2 anos, foram bem complicados relacionados à pandemia, então ficou tudo em suspenso. Eu tive aulas remotas e aulas remotas daquele jeito, né? Então, bem um momento bem difícil. Agora a gente está retomando e eu tenho uma escola, eu tenho uma outra escola. Eu tenho uma escola que está sofrendo com casos de alunos trazendo exemplos de violência na própria escola. Brigas, mais desrespeito, mais xingamento. É como se eu tivesse saído de uma escola, passou o tempo da pandemia e agora estou em outra escola, mas no mesmo local. E aí eu fico me perguntando que questões relacionadas a essa materialidade desse local, a infraestrutura, os problemas sociais que esse bairro vive, que foram aumentados por essa questão pandêmica, o que é que está influenciando para que essa escola, para que esses meninos e meninas estejam demonstrando tanta violência, né? Então, eu trabalharia o mesmo tema, questão do crescimento urbano, desenfreado, metropolização, periferização, estereótipos, preconceitos, sim. Buscando através do método histórico, né, que eles analisassem esses lugares, essas fontes materiais, sim. Mas eu acho que eu iria nesse foco agora, entende? Tentar, que situação é essa que a gente está vivendo lá naquele local específico que está trazendo à tona, que está criando uma outra escola que não existia antes do período pandêmico. Então, acho que eu partiria por aí. Quando eu for novamente, eu vou tentar fazer essa relação, delimitar melhor isso, mas acho que por aí. Quanto à forma, um caderno, que eles pudessem andar com eles, tirar foto, colar e tudo, ou fazer virtual, isso aí talvez desse certo ainda, devido aos mesmos problemas de recurso e material que eu tenho na minha escola, né? Então, eu preciso que seja algo fácil, viável, que eu tenha pleno controle, não preciso pagar ninguém para fazer para mim, porque eu não tenho dinheiro para isso. Meus alunos, eles precisam dar conta seja da tecnologia, ou seja, de algo mais físico, eles também precisam dar conta disso para poder usar esse material. Provavelmente, talvez eu fizesse, né? Talvez tentasse algo mais em forma de um aplicativo, não sei, mas acredito que para a minha discussão, com esse olhar de fazer esses meninos e meninas buscarem fontes históricas lá do local, lugares, pessoas, acredito que aquele modelo, enquanto forma, ainda caberia. Agora, com relação à discussão em si, aí eu iria ver
provavelmente seria esse tema que eu acabei de falar, e assim, cada turma é uma turma, né? Então, eu tenho certeza absoluta que cada vez que eu for aplicar esse produto, fazer essa dimensão propositiva do Prof. História, eu vou reorganizar tudo isso. Assim como outros professores, eu tenho certeza absoluta que também vão fazer. Porque, como eu disse, né? Cada escola, cada turma, e aí cabe aquele trabalho de diagnóstico inicial com a turma, ver o que é que os alunos estão pensando, o que é que eles estão fazendo no dia a dia, como é que está o estudo deles, o que é que eles entendem de história. E isso tem que ser feito de tempos em tempos, em cada turma diferente. Então, um pouco do que a Tamara falou aí também é muito válido para mim, né? Porque, de fato, eu acredito que a produção didática da minha dissertação ela é satisfatória, né? Eu consegui, de fato, trabalhar os conceitos, né? E consegui trabalhar a educação patrimonial da forma como eu entendi durante a pesquisa que seria significativo para os alunos, né? Eles conseguiram produzir um número, inclusive, de outras fontes muito interessantes sobre esse trabalho, sobre o bairro, mas acho que esses 2 últimos anos, né, 2020 e 2021, com a pandemia, inviabilizou muita coisa, né? Porque uma das ideias, né, do produto era que ele continuasse a ser utilizado lá na escola continuamente. E, aliás, essa ideia ainda existe, né, dele continuar sendo utilizado e atualizado. Mas em 2020 e 2021, por conta da pandemia e da situação de aulas à distância, né, aulas online, e é um trabalho muito de se mexer mesmo, né, de ir visitar locais, de entrevistar moradores, de entrevistar pessoas que frequentam, né, esses espaços ou que praticam, né, aqueles, aqueles ritos, né, enfim. É um trabalho que exige muito esse contato. Então, foram 2 anos, né? Esses 2 últimos anos foram 2 anos em que o projeto de educação patrimonial sobre o Grande Bom Jardim, ele foi um projeto que ele parou, né? Eu não consegui dar continuidade. Então, isso me fez pensar, inclusive nesse ano, né, em como eu poderia organizar talvez uma, um museu virtual, quem sabe um museu digital, né, para justamente para a gente poder inserir dentro desse museu virtual os patrimônios locais do Grande Bom Jardim que foram trabalhados no produto, né? Então os alunos eles produziram fotografias, né? Eles produziram poemas, eles produziram mini documentários né, sobre cada patrimônio cultural onde eles foram. Então, você tem muita fotografia da Praça de Santa Cecília, tem mini documentários sobre o ponto de memória do Bom Jardim, tem entrevistas feitas, tem relatos, enfim. Eles produziram um número muito grande de fontes e que eu ainda não consegui parar para digitalizar essas fontes, né, para criar talvez um ambiente virtual em que as pessoas possam, né, dar uma olhada nesses documentos, em que eles possam, mesmo que de forma virtual, visitar esses lugares pela perspectiva dos alunos, né, que são também, além de alunos, são moradores da região, moradores do lugar. Então, e também ter contato com as apropriações, né, com os significados que esses alunos deram para esses lugares. Então, isso é algo que eu tenho pensado, né? Eu não pensei na época, né, de elaboração do produto, mas isso é algo que eu tenho pensado cada vez mais sobre como talvez essa digitalização ela tivesse, se eu tivesse feito ela, talvez ela tivesse propiciado uma continuidade do trabalho em 2020 e em 2021. Esse ano a gente ainda está retomando as atividades presenciais, né? Esse ano é um ano de retomada, e aí eu espero que a gente consiga, né, dar continuidade a esse projeto de educação patrimonial pelo Grande Bom Jardim, dentro da nossa escola, e que a gente também consiga fazer essa digitalização, criar um ambiente virtual a partir das fontes que os estudantes produziram. Isso é algo que eu acho que podia estar no produto didático, não esteve, mas que eu pretendo fazer ainda. E aí tem uma outra coisa que talvez eu adicionasse, que é o quê? E isso também foi um pensamento meu posterior
posterior, né, à elaboração do produto, que é o fato de que quando a gente fez a pesquisa, quando a gente fez todas as etapas, né, de identificação de quais eram esses patrimônios culturais locais, de pesquisa sobre eles, né, de visitação, de registros, de apropriação por parte dos alunos, e quando a gente fez a culminância final, em que as turmas elas organizaram exposições, exposições diversas sobre a história do Bom Jardim e os seus patrimônios, isso tudo foi feito na escola. E eu entendi que o trabalho que a gente desenvolveu, depois dele ter sido terminado, finalizado, eu entendi, e hoje eu entendo que, muito provavelmente, também vai ser muito significativo se a gente conseguir levar essas exposições que eles organizaram dentro da escola, mas não só as exposições, a gente criar outras formas de apropriação dos resultados, né, desse projeto, e se a gente conseguir levar essas apropriações para dentro dos espaços, né, para dentro dos patrimônios aos quais foram trabalhados, eu acho que talvez seja ainda mais significativo, né, porque aí essa ligação entre a comunidade e a escola, né, essa ligação entre essa juventude que está na escola e que, ao mesmo tempo, é moradora do entorno da escola, essa ligação ela vai se tornar mais evidente e a escola ela também vai estar entregando algo, né, para a sua comunidade. Então, talvez eu fiquei pensando, poxa, que legal seria se a gente organizasse essa exposição aqui que a gente fez na escola, lá no Centro Cultural, né, para que, inclusive, a comunidade do entorno ali do Centro Cultural ela pudesse visitar, né, e pudesse ver o que está se estudando dentro das escolas sobre o bairro, né? Isso abriria talvez uma perspectiva de uma história local também para as pessoas que não estão dentro da escola e para os jovens que não estão dentro da escola, né? Porque a gente tem um índice alto de juventude também que não está conseguindo estudar, né? Então, acho que talvez fossem duas coisas aí que eu colocaria no produto e, assim, nas culminâncias, né, digamos assim, nas culminâncias práticas do trabalho. Acho que são duas coisas importantes e que eu pretendo trabalhar daqui para frente. É um trabalho que, como a Tamara falou, a gente precisa estar sempre atualizando, estar sempre, né, colocando ele em prática, porque as experiências, elas sempre vão mudar muito, né, dependendo da turma, dependendo da forma como a coisa anda. Bom, eu perguntei sobre o que mudaria. Agora eu quero perguntar sobre o que mudou. Esses dois trabalhos, essas duas dissertações, são provavelmente a primeira iniciativa de vocês, um trabalho de investigação na área do ensino, com a colaboração da universidade. Então, eu queria saber o que é que mudou na prática docente de vocês, aí não diretamente relacionado à aplicação do produto, mas, de modo geral, de todas as horas que vocês passam em sala de aula. O que é que mudou? O que é que perdas e ganhos vocês identificaram e podem passar para a gente, né? Que angústias desapareceram e que angústias vocês experimentaram, que novas angústias vocês experimentaram após uma formação em colaboração com a universidade num programa de uma duração aí de mínimo de 2 anos. O que é que muda na prática de vocês após essa experiência investigativa? Antes do Prof. História, e também adianto, né, falo um pouco também de uma outra experiência que eu tive paralela naquele momento do PIBID, né, eu fui supervisora do PIBID por quase 2 anos também, no mesmo período em que eu estava estudando o mestrado lá, Prof. História. E antes desse período, me preocupava muito, assim, como ensinar, como esses meninos vão aprender história, se a história que chega para eles é uma história mais desses grupos vencedores, como a gente fala, como é que eu vou conseguir quebrar um pouco essa história que é tão generalista, que fala lá do Rio de São Paulo, fala da França, mas não fala aqui pertinho deles, e quando fala de uma maneira
sui generis, né? Como a gente diz quando está estudando os conceitos sobre história local. Então, a gente fala estuda de uma maneira sui generis, o exótico, o curioso, os nomes, as pessoas mais importantes, enfim. Como trabalhar isso? E a outra questão também que me inquietava bastante, como é que eu posso, de fato, ajudar, motivar o meu aluno a ser mais ativo em sala de aula, né? De fato, assim, como é que eu posso fazer isso? Então, esses 2 programas que eu estive envolvida quase que simultaneamente, que tinha os mesmos professores, porque as coordenadoras do PIBID eram, na época, também professoras do Prof. História, elas e também meu orientador, o professor Roberto Ayrton Silva, e o restante do corpo docente estava também tentando fazer a gente perceber que é por aí, entende? Que a gente teria que buscar esses 3 caminhos. Então, esses 2 programas me ajudaram a entender que o conteúdo conceitual, substantivo, ele como a professora Margarida de Oliveira fala, a professora Juliana também falava bastante, fala, né? Ele é um meio para a gente alcançar algo a mais, para a gente trabalhar a questão relacionada à cidadania, à democracia, à ética, enfim, né? A escola, ela é muito mais do que esse conteúdo conceitual. A escola e o ensino de história, ele é muito mais do que essa história vista de cima para baixo. E a escola é muito mais. O professor, ele precisa, de fato, fazer com que essa questão de que o aluno protagonista exista de fato, né? A gente estuda muito isso por aí, mas de fato a gente tem uma aula expositiva, um livro didático como guia de currículo, e enfim. Então, esses 2 programas me ajudaram nessa tríade de embasamento, entende? Embasamento teórico e metodológico. E aí foi isso que eu, de fato, mudei, com certeza, na minha prática. Vou dizer que toda aula eu consigo fazer tudo isso? Óbvio que não. Eu vou dizer que em toda aula, toda a turma, eu consigo aplicar novamente um produto como aquele? Óbvio que não. Ele durou 1 ano. Foi 1 ano a gente trabalhando com 2 longos anos. Fazia diagnóstico, fazia as aulas, tentava misturar ali a aula mais tradicional com algo mais que os alunos pudessem participar, levava as discussões relacionadas à cidadania, exemplos, trabalhava com eles o que eles encontravam no bairro, criávamos as perguntas sobre o que eles iam fazer para os avós deles, que viveram lá desde os anos 80, 90, né? Percebendo as transformações, as permanências daquele lugar. Observávamos mapas, fazíamos trabalho na sala de aula com esse tema, tentando sempre puxar também para os outros temas da disciplina de história. Enfim, foi um trabalho árduo, foi 1 ano inteiro, foram 2 turmas, 80 menino e menina. Hoje eu tenho 300. Eu tenho 8 turmas, quase 300 alunos. Então, o Prof. História e também o PIBID, eu preciso falar, porque, como eu disse, estavam ali caminhando com o mesmo objetivo, né? Eles me fizeram perceber isso. Preciso mostrar que a história, as pessoas pobres, os trabalhadores, que é o grupo ao qual os meus alunos pertencem, eles também fazem história. Preciso, pelo menos, tentar fazer com que eles sejam mais, participem mais no sentido de criar, de produzir, né? E como eu faço isso? A partir de alguma ideia relacionada ao método histórico, ou seja, trabalhar com fontes, trabalhar com eles analisando, entendendo que o que está ali, que eles estão ali analisando, criando interpretações deles, discutindo com os alunos, enfim. Então, eu diria que essa tríade de embasamento, o Prof. História, juntamente com o PIBID, com as professoras Margarida de Oliveira, Juliana, Roberto Ayrton, e todo o corpo docente do Prof. História, me fizeram perceber isso e experimentar isso na prática, né? Consegui fazer o caderno, consegui aplicar, as turmas fizeram. Tive resultados, inclusive, diferentes nas 2 turmas. Foram 2 turmas de 9º ano. Uma foi mais ativa, outra, muitos alunos ali fizeram por fazer.
né? Outros uma turma preferiu usar o modelo virtual, a outra preferiu o impresso. Então, quer dizer, foi um trabalho árduo, difícil, bom, né? Quando você dizem que é um filho, né? Uma monografia, uma dissertação, uma tese, então, tive um filhinho ali naquele período, e aí é difícil de ser aplicado novamente do mesmo jeito em todas as turmas. Mas a gente vai pegando esse embasamento teórico, metodológico e dando o nosso melhor para fazer esse ensino, essa aprendizagem de história viva, né? Como o Lito Tartes falou também aí. A história está em movimento, ela está viva. E a gente está lá, tentando acompanhar. Eu vou só pedir licença para ler aqui na verdade foi um trechozinho, né? Um comentáriozinho que uma das estudantes que participou do nosso trabalho com educação patrimonial durante a pesquisa, né? Ela escreveu um textinho. No final de tudo, né? Ela escreveu um textinho, entregou para mim. E eu vou ler aqui um trecho, né? Que eu achei muito significativo, né? Que ela escreveu o seguinte: o direito à identidade também é um direito, e as memórias coletivas e individuais do Bom Jardim são um registro da luta dessa comunidade por reconhecimento social. Então, eu acho que receber assim um comentário como esse, né, ao final da pesquisa, vindo de uma estudante que participou do projeto, eu acho que isso é não sei se a gente pode ter ganho maior do que isso, né? Porque é de fato o que eu busquei ao longo de todo o trabalho, né? De fato que os estudantes eles pudessem ter um outro olhar sobre as questões do lugar, as questões do território, né? Do Grande Bom Jardim. Então, acho que essa produção, né? De outras visões, né? De visões na contracorrente dos discursos estereotipados sobre o bairro que os alunos puderam produzir, eu acho que isso é um ganho que é até difícil da gente poder mensurar, né? Muitos desses estudantes, que em maioria foram turmas de primeiro ano, né, que participaram desse projeto, primeiro, segundo ano, e aí quando chegaram no terceiro ano do ensino médio, né, muitos dos estudantes que participaram do projeto, eles ficavam perguntando, né, e aí, professor, você não vai continuar aquele projeto lá que a gente fez, né, aqui no bairro, você não vai fazer com os primeiros anos, com o pessoal que está entrando agora, vamos lá, vamos fazer de novo, a gente ajuda, né, a gente ajuda o senhor e tudo. Então, assim, eles se mostraram muito motivados, né, foi de fato um trabalho muito significativo. Acredito que os alunos eles conseguiram entender o quanto que o ensino de história ele não é apenas o ensino de história, né, das elites, não é apenas o ensino de história sobre os personagens já consagrados, né, não apenas o estudo da história, né, de estadistas, enfim, e de lugares que já são aí colocados, cristalizados como lugares históricos, vamos dizer assim, né? Então, acho que esse ganho, ele é um ganho de fato que alimenta a nossa prática, né? Nossa prática por um ensino de história que seja mais significativo, que de fato ele trabalhe os conceitos históricos, né? De cidadania, conceito histórico de democracia, de direitos, né? E trabalhar isso de forma mais próxima, né? Da vivência dos nossos alunos. E um outro ganho que eu acho que é importante de dizer é mais ou menos isso que a Tamara trouxe também, né? Essa minha participação no Prof. História, né? Essa oportunidade que eu tive de fazer o mestrado profissional em ensino de História, ela de fato mudou a forma como eu vejo o ensino-aprendizagem, né? De fato, era um professor que me ligava muito, eu era um desses professores, né? Que eu sempre me importava muito em dar todo o conteúdo, né? Em pegar ali o livro e tentar o máximo possível abordar aqueles temas que estavam ali colocados, né? Fazer as atividades do livro e tudo mais. E desde que eu pude desenvolver esse trabalho com os estudantes ao longo da minha pesquisa,
isso mudou muito a minha prática, porque hoje eu já me vejo enquanto um professor que não me apego tanto aquele conteúdo, né, mais programático e de sala de aula e tudo. Então, inclusive, há algumas dificuldades, né, dentro da escola, porque acontece de muitas vezes a gestão entender que a sua disciplina tá produzindo projeto demais, você os meninos estão muito fora da sala de aula, eles estão muito, assim, são muitos projetos que mexem com a dinâmica da escola e tudo. Então, assim, essas dificuldades a gente também vai começando a enfrentar, porque, de fato, ainda há uma educação, né? A educação pública ela ainda é vista por muitos gestores como uma educação que tem que ser aquela em sala de aula, todo mundo ali, né, ouvindo a explicação do professor e copiando a atividade no caderno e tudo. E, assim, eu posso dizer que eu não sou mais esse professor, né? Eu entendo que esses conteúdos eles são muito importantes na medida em que eles nos ajudam a pensar as questões urgentes, né? As questões do dia a dia, do cotidiano dos nossos alunos. E eu posso dizer que essa pesquisa, né, que originou a dissertação do Prof. História, né, nesse sentido de trabalhar a educação patrimonial do Grande Bom Jardim, ela me trouxe esses ganhos, né? Me trouxe essa visão de como aproximar o ensino de história do cotidiano dos meus alunos, né? De como enxergar o nosso lugar de vivência como um lugar histórico, né? E que se insere dentro da história não só da cidade, do estado, mas do país. E também esse ganho no sentido de transformar a própria prática, né? Uma prática que não seja assim tão conteudista, mas que ela possa, inclusive, se utilizar dos conteúdos mais para tratar, né, de questões sociais, né, de questões culturais e questões que são mais assim próximas, né, dos nossos estudantes. Ok. Bom, pessoal, para encerrar, que o nosso tempo está acabando, eu queria fazer duas perguntas bastante específicas e relacionadas à experiência de vida de vocês dois. Vou fazer a primeira, Tamara. Eu tive a informação de que você passou por um denso aprendizado dentro das ideologias político-partidárias de esquerda. Então, eu queria saber quais as implicações dessa formação de esquerda na construção do seu perfil de professor. Até onde o militante interfere na sua intervenção em sala de aula e até onde o professor interfere nas finalidades, nas estratégias, no ímpeto do militante de esquerda. Eita, professor, pergunta boa. Primeiro, deixa eu ambientar de onde vem essa questão. Eu sou de Mossoró, a minha família é toda de lá, e os meus tios-avós, né, os tios da minha avó, eles eram de uma função, né, da formação do Partido Comunista lá em Mossoró, os Reginaldo. Inclusive, o Bangu, ele é um deles, entende? Então, é uma família que ajudou a moldar o Partido Comunista lá de Mossoró. Uma família que foi perseguida ali após a década de 30, né? E tem toda aquela história relacionada à perseguição do comunismo. Um assunto na minha família, assim, meio que sempre do lado da minha avó, né? Sempre meio que velado, assim. Ninguém nunca conversou sobre essas questões, a não ser a própria. A minha avó, não. A minha avó, ela faleceu com Alzheimer e uma das coisas que ela mais lembrava eram as músicas que os tios-avós delas cantavam naquela fase, né? A minha mãe também, desde pequena, de ouvir a minha avó, sempre em casa ficava me fazendo observar essas questões, na mídia, no estudo. Inclusive, foi uma das grandes incentivadoras para que eu estudasse história, né, que ela acreditava que todo esse contexto da nossa família me ajudaria enquanto historiadora, enquanto professora, inclusive querendo que eu faça pesquisa sobre a minha família. Nunca fui de movimentos sociais, mas sempre tive essa ideia de
que aí eu já me remeto a Paulo Freire, né? De que quando eu fosse ensinar, que desde 10 anos que eu ensino, meus primeiros alunos eu tinha 10 anos, então eu sempre tive essa ideia na cabeça, de que quando eu fosse ensinar, teria que buscar assuntos para que os meus alunos entendessem as questões sociais, as desigualdades sociais no nosso país, tentassem entender, se apropriar, para usar a palavra de hoje, se empoderar dessas questões, e aí, a partir de então, buscarem seus direitos e lutarem para que haja, né, um sonho de uma menor desigualdade social. Então, acredito que todo esse pensamento, toda essa história, minha avó, minha mãe, meus interesses de estudo sempre me voltaram para a questão da pobreza, da desigualdade social, né, a questão mais relacionada à questão de classe, e uma busca por uma sociedade melhor. Então, acredito que está no cerne também de ser educador, de ser professor, ou pelo menos deveria, né? Deveria estar. Então, eu acredito que esse embasamento, ele faz parte do meu ensino, né? Sempre tendo cuidado, ainda mais hoje em dia, com toda essa perseguição que a gente está sofrendo, negacionismos e fake news, de evitar que isso seja visto como panfleto em sala de aula, mas sim como algo inerente ao estudo da história. Compreender essa exclusão toda que foi feita das pessoas pobres, dos trabalhadores pobres, não apenas compreender, mas criticar isso, desnaturalizar todas essas questões, né? E ali nas conversas, nas discussões, junto de outros professores, com outros projetos, buscar algum tipo de ação, algum tipo de atitude que possa ajudar meus alunos a entenderem todo esse contexto, né? Então, acredito, inclusive, que casa muito bem, casa não, né? Está no cerne também da minha busca no próprio História, né? Da minha dissertação, porque eu estou o tempo inteiro tentando ajudar meus alunos a entenderem que eles também fazem parte da história, mesmo não sendo dos grupos políticos e econômicos do poder. Obrigado, Tamara. E aí eu passo a pergunta final ao Litbar. Lembrando ao pessoal que nos ouve e nos assiste que o Litbar foi recentemente premiado pela Comissão Nacional de Profhistória, e aí eu queria saber dele o que ele pensa, o que ele imagina que um prêmio dessa natureza pode acarretar na carreira dele de professor, na carreira acadêmica dele, e agora por diante. O que é que ele espera como desdobramento desse prêmio? Esse prêmio nossa, olha, eu comemorei muito. Comemorei com a minha família, né? Comemorei com meus alunos também, com os meus camaradas professores, né? E professoras da escola onde eu ensino. Porque, de fato, esse reconhecimento por parte da academia, né? De produções, de uma produção que foi feita a partir do chão da escola, e uma produção que fala sobre um dos bairros em que a gente tem mais dificuldade de efetivação de direitos para a sua comunidade, né, aqui em Fortaleza, eu acredito que seja de um impacto enorme, né? É de um impacto muito grande, porque é uma coisa que eu discuti ao longo do meu trabalho, né? O quanto os estereótipos, o quanto os estigmas que são produzidos sobre esse lugar, eles mexem com a autoestima das pessoas, né? E eles mexem com as perspectivas de futuro que as pessoas elaboram para si mesmas, né? E isso é muito forte na nossa juventude também, né? Uma juventude que muitas vezes ela se sente agredida, né? Com os discursos que são feitos sobre o bairro, né? Com os discursos que são feitos sobre essa juventude que tem sido criminalizada, né? Que tem sido perseguida historicamente, né? Aqui no bairro, e que tem seus direitos negados, né? Então, eu vejo que uma produção, né, que
que é premiada nacionalmente, de um morador do bairro, de um professor, né, de uma escola pública desse bairro, né, eu entendo que seja não apenas uma premiação para mim, enquanto professor, enquanto indivíduo. Eu acho que é uma premiação para a comunidade, né? Acho que é uma premiação para o território, para os meus alunos, né? Os profissionais das escolas, né, desse bairro. Acho que, de fato, é uma premiação que reconhece o que tanto esse trabalho buscou trazer, né, que é a dimensão histórica do Grande Bom Jardim. O quanto esse território ele tem potencial de produzir, né, de produção de conhecimento histórico, o quanto esse território ele tem potencial pedagógico, o quanto esse território ele tem potencial enfim, de produzir um conhecimento intelectual, mas que não é só intelectual, né? Um conhecimento que também é muito do chão, das vivências dessa comunidade, né? Então, eu espero que a comunidade ela olhe, né, para essa premiação como sei, talvez um sinal, né, de que é possível, né? O Grande Bom Jardim ele está repleto de gente, né? Não só dentro da universidade ou das escolas, né? Mas está repleto de pessoas que no seu dia a dia são pessoas que fazem a diferença dentro do território, né? Nos movimentos sociais, nos movimentos políticos, né? Dentro de articulação de associações de moradores, né? Então, acredito que é um reconhecimento para o território como um todo e espero que o impacto ele seja muito esse, né? De mexer com essa autoestima, né, dos moradores do bairro, de entender que dentro do Bom Jardim tem história, né? Dentro do Bom Jardim a gente tem esse movimento de pessoas que estão querendo transformar, né, essa forma como o bairro é visto, né, e lutando para que cada vez mais os direitos eles sejam efetivados aqui na região. Tá? Não saiu ainda, né, a publicação, né, que é uma das premiações, né, que a dissertação vai ser publicada, né, e aí eu estou esperando a publicação para poder passar no centro cultural, né, para passar nas escolas, para passar no ponto de memória, enfim, né, passar nos lugares que fizeram parte desse trabalho para poder, né, entregar cópias e deixar lá disponível, né, como um documento mesmo, né, que possa estimular os sujeitos aqui da região a continuar esse movimento, né, de produzir sobre o bairro e produzir para o bairro em busca dessa transformação social. Né? E aí eu gosto muito do que a Tamara falou, no sentido de a gente pensar o nosso trabalho, né? De pensar a nossa pesquisa e a nossa atuação docente como uma atuação voltada para a garantia disso que a gente tanto busca historicamente nesse país, né? Que é a igualdade social, né? Essa igualdade de condições, essa igualdade de acesso a direitos da nossa população. Bom, com essas duas últimas respostas, a gente vai ficando por aqui e também agradece a participação de cada um de vocês nessa conversa, que foi absolutamente necessária e tratou da relação entre história local e ensino de história. Este foi o episódio 5 do podcast e videocast Prof. Histórias. Contamos com a edição de áudio de Gustavo Nalva, a arte de Vanessa Espinosa, apoio técnico de vídeo de Daniele Silva e edição de Vivian Pereira. Para mais informações, acesse o site cchla.frn.br/PNLD/ na aba Laboratório de Produção e Referência de Materiais Didáticos. E a nossa rede social no Instagram, @Grupo EPPS. Até a próxima. Tchau.